Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Essa é a segunda vez que a gente fala do texto de Lucas, no capítulo 12. Olá, tudo bem com vocês? A divisão que aparece no texto de hoje já foi explicada ontem, mas eu gostaria de seguir um pouco mais para nós irmos um passo adiante. Se você não acompanhou, assista o devocional de ontem para que tenha o conteúdo completo. Jesus fala de um momento de divisão e para muitos é como uma profecia. E quando existem brigas dentro de casa, vão lá, olham na Bíblia e dizem: olha, é bem isso que deve acontecer, porque até Jesus falou que haveriam brigas dentro de casa. É, claro, não é bem assim que deve ser. Acontece, mas não deveria. Jesus quer muito mais a união do que as brigas. Mas por causa do Evangelho, sim, às vezes, ocorrem divisões bem importantes na família de hoje em dia, especialmente onde a liberdade é muito comum e aceitável. Liberdade que, no fundo, está disfarçada de um grande descaso. Mães que vão na igreja, fazem oração, enquanto os filhos não sabem nem direito aonde a sua mãe foi. Pais que não se importam com quem os filhos andam, sendo que poderiam acompanhar, talvez até, um encontro de jovens, um estudo bíblico, para que no futuro o filho, então, faça valer o versículo que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e daí depois, quando velho, não se desviará dele. Ele vai conhecer a lei. A liberdade que hoje ela é exigida é um verdadeiro descaso e uma forma de destruir a família que foi organizada por Deus mesmo, onde os filhos sempre deveriam seguir os passos dos pais e as coisas seriam, com certeza, muito diferentes. Claro, não é saudosismo da minha parte e não vou falar aqui do meu tempo ou do tempo do passado. Não, mas eu quero fazer uma referência ao tempo de Adão e Eva, onde havia perfeição. E é o único momento em que podemos lembrar. Também o período em que Moisés recebeu os mandamentos e a obediência com amor e respeito era o que era ensinado naquela história. E a história não deixa dúvida de sempre que os filhos obedeciam seus pais, ou então o povo seguia a orientação dos patriarcas, eles recebiam ali a autoridade de Deus e entendiam que eles eram braços de Deus aqui no mundo. E aí sim, o povo prosperava. Todos avançavam e cresciam porque estavam de acordo com a palavra de Deus. E, claro, também acontecia o contrário, com quem se afastava de Deus. Ficava longe dos seus ensinamentos e a Bíblia é repleta de momentos de desgraça e tragédia daqueles que estavam longe dos ensinamentos divinos. Eram batalhas perdidas, pessoas eram mortas por causa de desobediência. E hoje? Não vivemos tempos de Jericó ou de Golias, mas existem grandes batalhas em nossa vida espiritual quando nós somos chamados à honestidade, quando nós somos chamados à santificação da nossa família, à devoção e nós vivermos exclusivamente para Deus. E aí existe um grande conflito, uma batalha enorme que gera divisão. É o egoísmo que aparece como um gigante para que nós possamos derrubar, a falta de fé destruindo como se fossem muralhas, a indiferença com os membros da nossa própria família que nos enfraquece. E assim, vamos nos distanciando e nos dividindo. Aquele grupo que deveria ser a base da sociedade, a família, acaba perdendo crédito, mesmo tanto que Deus insiste para que ele seja forte. Aqui podemos ser aqueles que dentro da casa venhamos a fazer a diferença e buscar batalhar, nos esforçar ao máximo para mantermos todos unidos. Pais junto com os filhos, irmãos, nora, sogra. Não nos contentemos de que é bem assim, que tudo vai ser, que nunca vai haver paz. Não é isso. Buscar união e Jesus,
existe aí uma dica muito importante nesse versículo. Ele não disse que veio para causar a divisão, mas disse isso por causa da palavra, por causa dele mesmo que haveriam divisões. E dentro de nossa casa, há coisas das quais nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão da honestidade, nem da paz, nem da harmonia, muito menos da tolerância, da perseverança, do estudo da palavra, da oração. Assim, coisas não se podem abrir mão sob o risco de nós sermos responsáveis pela divisão dentro da nossa própria casa. E não também podemos depois querer culpar Deus daquilo que acontece. Porque quem foi que trouxe a tragédia e a discórdia para a nossa casa? O texto, quando ele é bem compreendido, ele é muito bom. E teremos pleno apoio de Deus para que sejamos também motivo de bênção dentro de casa, fortalecidos e perdoados para manter mais ainda unida a nossa família. Conversem sobre assuntos espirituais. Saibam dentro da casa de vocês o que cada um pensa. Tirem um tempinho para confraternizar em família e orem juntos. Façam daquela comunhão com Deus uma rotina na vida de vocês e certamente vocês vão colher muitos frutos. Frutos maravilhosos da presença de Jesus nas suas vidas. Não permitam que aconteça a divisão. Jesus fala dela, mas ela não precisa acontecer. Ele está querendo incentivar o fortalecimento. Fiquem bem e nós nos vemos na próxima.